Ok, nesta videoaula vamos novamente resolver um problema usando a linguagem Java e submetê-lo para correção no Boca. Então já estou acessando aqui o Boca com meu usuário e senha, indo aqui na aba Problems, vamos resolver então o problema B4, equação de segundo grau. Fazer download do enunciado, já abri aqui o enunciado e lê-lo com bastante atenção. Então, o nome do problema é equação de segundo grau, o nome da classe do fonte Java vai ser EQ2, sendo que o E é em maiúsculo. Descrição do problema. Faça um programa que calcule ambas as raízes de uma equação de segundo grau. É garantido que sempre haverá duas raízes reais. Então, não tenho que me preocupar com o caso de não existir a raiz real, existe a raiz complexa, que é o caso onde a parábola não toca o eixo x, e nem o caso do delta igual a zero, que é quando a parábola apenas toca em um ponto o eixo x. Então é garantido para mim que sempre, para todas as entradas que o Boca for testar, sempre existirão duas raízes reais. Ok, vamos para a entrada. O programa terá apenas um caso de teste. O caso de teste é composto por três valores reais, A, B e C, representando os coeficientes da equação de segundo grau. Todos esses coeficientes estão separados por um espaço em branco. Então, entendendo aqui a entrada, eu tenho 1, espaço, menos 2, espaço, menos 3. Então, significa que eu tenho o coeficiente A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a menos 3. Então, eu tenho a equação de segundo grau, x ao quadrado, menos 2x, menos 3. Aqui, um outro exemplo, eu tenho A igual a 2, B igual a menos 6 e C menos 56. Perfeito, então. Vamos entender a saída. Seu programa gera apenas uma linha de saída contendo dois valores reais com precisão de 4 casas decimais, separados por um espaço em branco. A primeira raiz a ser mostrada deve ser a que adiciona a raiz de delta, enquanto o segundo valor será o da raiz que subtrai a raiz de delta. E nunca se esquecer, então, de quebrar uma linha após a impressão. Então eu preparei aqui rapidinho um material só para a gente entender. Então todo mundo sabe que uma equação de segundo grau é dada por essa igualdade, y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então a entrada do meu algoritmo é exatamente o valor do coeficiente a, do coeficiente b e do coeficiente c. Depois disso eu vou ter que calcular o delta. Delta é dado por o valor do coeficiente b ao quadrado, menos 4 vezes o valor do coeficiente a vezes o coeficiente c. Depois disso, eu calculo então as duas raízes, que é dado por menos b, mais ou menos a raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. O problema, ele está especificando qual a raiz vai ter que aparecer primeiro. Então, eu quebrei isso aqui em 2. A primeira raiz que eu vou ter que mostrar vai ser essa daqui, a que adiciona a raiz de delta. Então, a primeira raiz a ser mostrada vai ser essa, então vai ser o x', e a segunda raiz a ser mostrada vai ser a x duas linhas, aquela que subtrai a raiz de delta. Então, não tem nenhuma novidade aqui. A novidade, no entanto, será o cálculo da raiz. Nenhum problema que fizemos aqui teve o cálculo de raiz envolvido. Ok, vamos então ver aqui a saída. Então, no caso aqui do primeiro exemplo, eu tinha a equação x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, tem que ser mostrada as duas raízes, a raiz 3 e a raiz menos 1. Outro exemplo aqui onde eu tenho a equação 2x ao quadrado menos 6x menos 56. As raízes que serão exibidas, 7 e menos 4, todas com 4 casas decimais. Fazer a exibição com precisão, isso a gente já viu em outros problemas. Interessante, então. Vamos então partir para a codificação. Então, na codificação aqui, eu vou criar um novo projeto para manter sempre o meu ambiente organizado. Eu crio aqui um projeto chamado EQ2. Projeto criado, então eu vou criar a classe Java. A classe Java vai se chamar EQ2. Finalizo e ele cria então o código-fonte. Criando o código-fonte, eu retiro aquele comentário e faço a importação da classe Scanner para eu fazer a entrada. Ok.
Está aqui minha classe pública EQ2 e eu já vou definir então meu método estático void main. Ótimo. O problema ele tem 3 entradas, que é o coeficiente A, B e C. Além disso, eu tenho que calcular o delta e as duas raízes, x1 e x2. Muito bom. Preciso também de um objeto do tipo scanner para fazer a entrada. Esse objeto vai ser instanciado com o dispositivo de entrada padrão. Perfeito. Já vou fazer então a entrada do coeficiente A através do método nextFloat do objeto scan. O mesmo para o coeficiente B. E finalmente o mesmo para o coeficiente C. Ok. Então agora eu já posso fazer o cálculo do delta, onde tem aí uma novidade. Então vamos lá, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Me enganei, né? Aqui não tem nenhuma novidade. Aqui é só expressões aritméticas simples aí que já aprendemos. A novidade vem então no cálculo das raízes. Então, a primeira raiz, a raiz x1, ela vai ser calculada com menos b mais a raiz de delta. Como que eu calculo a raiz? Para eu calcular a raiz, eu preciso de um método que ele encontra-se no pacote. Eu vou importar aqui o pacote java.lang.math. Então, dentro do pacote math, eu tenho um método chamado sqrt. Eu até deixei separado aqui a documentação dele. Ó. Na verdade, eu tenho aqui a documentação de todo o pacote math, classe math, né? E um dos métodos que ele possui é o método, está aqui, sqrt. Ele retorna para mim a raiz quadrada de um valor double. Né? Então percebam que ele recebe um double e ele retorna um double. Né? Ótimo, então eu vou usar este método. Então já fiz aqui a importação da classe math. Então eu tenho menos b mais a raiz de delta. math.sqrt, square root. Passo então o valor de delta. Ok. E tudo isso dividido por 2 vezes A. Ótimo. E aí o NetBeans sublinhou a expressão aritmética. Vamos ver aqui o que ele está reclamando. Incompatible types. Por que ele está reclamando disso? Lembrem-se, eu estou atribuindo isso para um float. E o resultado que está vindo daqui é um double. Por que é um double? Olhando de novo aqui na documentação do math.sqrt, ele retorna um double. Então esse é um problema. Eu posso ter problema de precisão aqui. Então eu vou forçar que o retorno disso aqui seja então um float. Pronto, e aí ele para de reclamar. A mesma coisa eu tenho que fazer para a raiz 2, então já vou seguir aqui já o casting em float, menos b, menos a raiz de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Excelente. Agora eu preciso exibir. System.out.printf, porque eu tenho que exibir formatado, né, com 4 casas decimais, cada um desses valores. Então vamos lá. O primeiro valor, então lembrando da sintaxe do printf, abro aspas, eu tenho que falar o formato que eu vou imprimir. Vai ser um %f. Espaço, e logo na frente vem outro %f. Quem são esses valores float?
Primeiro é o x1, seguido do x2. Então, diferente do print ln, aqui eu separo por vírgula. Só que eu não posso mostrar esses valores dessa forma. Eu preciso definir quantas casas decimais cada um vai ter. Cada um vai ter 4 casas decimais. Então, %.4f para mostrar com 4 casas decimais. Além disso, lembrando que o printf ele não salta linha, ele não quebra linha após a exibição. Então, eu sou obrigado a usar o caractere especial /n para saltar uma linha. Ok, salva e executar o meu arquivo. Executando. Já está aqui executando. Vamos pegar então uma entrada aqui. A entrada 1, menos 2, menos 3. Então, entrada 1, menos 2, menos 3, raízes 3 e menos 1. Conferindo, 3 menos 1, perfeito. A segunda entrada, 2, menos 6, menos 56. Executar novamente. 2, menos 6, menos 56. 7 e menos 4. 7 menos 4, excelente. Então eu já estou bem confiante. O correto seria eu testar para todas as entradas. Aliás, recomendo que vocês sempre testem para todas as entradas de exemplo que tem aqui. Eu já vou enviar o arquivo então. Vamos lá no Boca. Só conferir se foi salvo. Foi. Vamos lá aqui. Runs. Problema B4. Linguagem Java. Escolher o arquivo. EQ2. Na pasta Source. Está aqui o meu fonte. Enviar. Ok. Foi criada então a submissão número 7 do problema B4 em linguagem Java. Então está aqui o EQ2. Ainda não foi respondido. Atualizar. Já recebi então um aceito. O problema foi aceito, o problema foi resolvido. Para todas as entradas cadastradas no Boca, a resposta estava correta. Ok, então, nos próximos vídeos continuaremos a resolver outros problemas, mas a princípio esses eram os 6 problemas que seriam resolvidos para que vocês tivessem então uma facilidade em mexer no Boca e também a entender como funcionavam as entradas e saídas padronizadas do nosso sistema de autocorreção. Então agora tem disponível vários exercícios que vocês podem fazer usando esse sistema de autocorreção. Até mais!